Pai, em nome de Jesus, eu creio no Espírito Santo trabalhando aqui hoje. Eu creio, ó Deus, no teu mover. Eu creio em coisas poderosas acontecendo aqui. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Mas não me deixe pregar sozinho hoje, amém, gente? Venha comigo. Venham comigo. A autoridade da igreja. Também lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus falou isso. Jesus, ele está, ouça isso, no projeto. Qual é o projeto de Jesus? Edificar igreja. O reino de Deus, ele opera na terra através da igreja. E quando eu falo a igreja, nós temos a igreja, corpo de Cristo, está espalhada pelo mundo todo. Mas também me refiro à igreja local. Como esta igreja, a Igreja Batista Ebenezer é uma igreja local. Ela é situada numa cidade. Temos pessoas que moram nessa cidade, que são membros desta igreja, que creem na visão, creem naquilo que nós ensinamos, pregamos, enfatizamos aqui. E são parte dessa visão, e essa visão tem tocado sua vida e sua família, amém? E ele diz que, Jesus diz que ele edificaria a sua igreja. Ele é o edificador da igreja. E essa edificação, como é que Jesus edifica a sua igreja? Como é que ele edifica o corpo? Ele edifica através do ensino da palavra e do agir do Espírito Santo. Então Jesus, ele edifica a sua igreja à medida em que a sua palavra, ela é ensinada. E quando nós ensinamos a palavra, o Espírito Santo, ele trabalha com a palavra para edificar a igreja. Agora, o que é edificar? O propósito da edificação é tornar a igreja forte. Deus quer que esta igreja, Igreja Batista Ebenezer, seja uma igreja forte. Diga comigo, uma igreja forte. Diga um pouco mais, uma igreja forte. Mais um pouco, uma igreja forte. Uma igreja forte, continua forte, permanece forte num tempo como esse. Eu declaro que esse tempo não vai enfraquecer esta igreja. Diga comigo, este tempo, as coisas que estão acontecendo, diga forte, eu declaro que esta igreja não será enfraquecida. Então, o propósito da edificação que acontece pelo ensino e pelo Espírito, aprenda isso. O ensino ungido da palavra, o ensino, o Espírito Santo, ele pega o ensino
E ele traz, ele fortalece, ele firma uma igreja. Então, o que é uma igreja forte? Seria bom você anotar. Uma igreja forte é uma igreja ensinada. Diga, uma igreja forte é uma igreja ensinada. De novo, uma igreja forte. Agora entenda. Deixa eu colocar isso de uma forma que vocês vão pegar bem. A força de uma igreja local necessariamente não está na quantidade de pessoas, mas sim que as pessoas que estejam lá estejam bem ensinadas e fundamentadas. Sua vida tem que ter fundamento. A vida com Deus. Você precisa conhecer esse livro, a Bíblia. Olhe para alguém e fala assim, você pega a sua Bíblia e olha para alguém, aponta para essa pessoa assim, ó, você tem que conhecer esse livro. Fala para essa pessoa, a sua força está em conhecer este livro. Fala assim, conhecer e praticar. Quando você lê Mateus 7, fala comigo. Não está no script não, mas vai agora. Vamos ver uma igreja forte. Creio que nessa noite é o que Deus quer fazer comigo e com você. O Espírito Santo está trabalhando para trazer força, fortalecimento. Mateus 7, 24. A primeira frase diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica. Então, são duas ações. Ouvir e... De novo, vai. Ouvir e... Fala, ouvir. Praticar. Ouvir e praticar tornará você uma pessoa forte no espírito. Será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Irmãos, nós estamos há 6 anos construindo esta igreja sobre a rocha. Seis anos. Focando no fundamento, no ensino, no que sustenta a igreja. O que sustenta a igreja é um forte fundamento de ensino da palavra. Tira a palavra da igreja, você não tem mais nada. O Espírito Santo não se move. Você não tem edificação, você não tem salvação, você não tem transformação. Então a pessoa que ouve, pratica, é comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Agora veja, versículo 25. Caiu a chuva, transbordaram rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou. Então, quando você ouve e pratica a palavra, você cria uma estrutura que gera em você resistência para enfrentar as forças contrárias que chegam contra você. E elas não têm o poder de fazer com que a sua vida desabe. Você fica firme, você fica forte, você continua avançando, porque você tem fundamento na sua vida. Onde eu vou lhe dizer algo.
tenho certeza. Um, eu tenho certeza. Dois, eu tenho certeza. Três vezes. Que as coisas que você tem sido ensinado nessa igreja tem sustentado a sua vida nessa temporada. E quando eu digo sustentado, eu estou dizendo que coisas boas têm chegado para vocês nesse tempo. Quer ver? Coloca para mim aqui, por favor, a confissão da oferta. Pastor, mas nem fez a oferta ainda. Calma. Olha só. Enquanto eu trago os dízimos e as minhas ofertas, pode passar. Eu estou crendo no Senhor por... Vamos lá. Não, calma. Quem aqui, desde que começou essa novela de coronavírus, teve melhores negócios? Fica em pé. Em algum momento. Desde que começou. Ok. Obrigado. Pode sentar. Desde que começou isso de coronavírus, essa temporada. Emprego. Fica em pé. Pode sentar. Quem recebeu algum tipo de aumento? Pode sentar. Algum tipo de bônus? Algum tipo de benefício? Alguém recebeu promoções? Comissões? Quem recebeu acordos favoráveis? Alguém recebeu terra ou herança? Rendas? Ok? Alguém, reembolsos? Retornos? Presentes? Surpresa? Quem nesse tempo, dinheiro veio para você de forma inesperada? Contas diminuídas, quem teve nesse período? Deixa eu ver, levanta, não é para levantar a mão não, levanta. Quem teve contas pagas? Quem conseguiu pagar as contas aí desse tempo todo aí? Água, luz, compra em casa. Quem teve dívidas quitadas nesse período? Bênçãos e aumentos. Agora, beleza. Isso é a prova que a palavra está funcionando na sua vida. Essa palavra está funcionando na sua vida. Diga forte, a palavra está funcionando. Eu quero mais. Diga, a palavra está funcionando. A palavra que fortalece você aqui está funcionando nesse tempo, irmãos. Está sustentando. Quantos de vocês nesse tempo, pode falar, não tem problema, que tiveram coronavírus, mas está vivo? Fica em pé aí, deixa eu ver. Fica em pé, em pé. Quem pegou e está vivo aí, ó. Agora vamos lá. Quem aqui da igreja, pastor, nem coronavírus eu não tive ainda não, e nem vou ter. Deixa eu ver. Meu irmão, essa palavra está sustentando você. Em meio a tudo que tem acontecido, você percebeu que o povo desta igreja está vivendo em prosperidade e saúde. Volta para Mateus 7, versículo 24 aqui para mim, por favor. Ok, 25. Caiu a chuva. Transbordaram os rios. Sopraram os ventos.
bateram com força contra você, mas você não desabou, porque sua vida está construída sobre a rocha. A rocha da edificação. Uma igreja forte, edificada, Jesus ele fala ali em Mateus capítulo 16, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O diabo não pode prevalecer contra uma igreja firmemente edificada e construída na palavra. Então, uma igreja forte, ela não pode ser resistida, contida. Nenhuma força, ouça isso, receba em nome de Jesus. Nenhuma força de demônios na terra pode impedir o teu avanço. Por isso que você continua avançando. E vai avançar ainda mais. Diga, eu sou próspero. Estou prosperando agora. Vou prosperar ainda mais. Vamos dizer um pouco mais forte, diga isso. Eu sou próspero. Estou prosperando agora. E vou prosperar ainda mais. Uma igreja forte não pode ser resistida, não pode ser impedida, não pode ser paralisada pelo inferno. E uma igreja forte é uma igreja edificada, edificada na palavra e no Espírito. Agora, uma igreja forte conhece e faz uso da sua autoridade, restringindo o avanço do diabo. Nós podemos restringir, entenda, até Jesus voltar com a igreja, porque a Bíblia diz que Jesus vai voltar com a igreja, Satanás vai ficar amarrado, preso por 1000 anos, e durante 1000 anos, Jesus vai reinar aqui na terra, e o diabo e os seus demônios não vão estar agindo aqui na terra, eles não estarão aqui. Então, até isso acontecer, nós vamos ter aqui na terra o diabo e os demônios agindo aqui na terra. Nós não podemos expulsá-los do planeta Terra, mas nós podemos restringir o que eles estão fazendo aqui. Então vamos expulsar os demônios, mandar lá para Marte. Não podemos. Mas nós podemos limitar o que eles podem fazer. Nós podemos restringir o campo de atuação. Porque Jesus falou assim: eu lhe darei as chaves do reino. E como é que a chave opera? Ele explica: o que você ligar na terra, isso é autoridade. Diga, autoridade. De novo, autoridade. O que você ligar na terra, isso é autoridade. Terá sido ligado nos céus. Diga, o que eu ligo aqui na terra é ligado no céu. Aí ele diz: o que você desligar na terra
também é desligado no céu. Então, Jesus, ele edificou a sua igreja, e a igreja, ela é um corpo de autoridade na terra. Diga, a igreja é um corpo de autoridade. Não, eu quero que você diga um pouco mais forte. Diga, a igreja é um corpo de autoridade. Nós não somos uma instituição natural, nós somos uma instituição sobrenatural. Nós somos uma instituição de poder, de unção, de glória, de milagres, de autoridade. O que nos diferencia de outros órgãos da sociedade é porque quem nos edificou foi Jesus. E Ele nos deu autoridade aqui nessa terra. Nós temos autoridade para ligar e desligar as coisas com o céu. É por isso que não querem deixar toda essa guerra na nossa nação. E deixa eu dizer algo para você, não seja tolo. Ah, mas o templo não é esse prédio, o templo somos nós. Mas existe um poder em estarmos juntos aqui. Existe um poder, porque aqui é o momento de ser edificado, de ser fortalecido. O diabo sabe como uma reunião dessa pode frustrar os planos dele. Então, Satanás e os seus demônios, eles trabalham influenciando os reinos dessa terra, os governos humanos. Eles trabalham influenciando todos os campos de formação de opinião. Então, vá lá comigo em Daniel, vamos lá. Porque isso vai ficar claro em Daniel capítulo 10. Quando Daniel está ali orando. Porque ele queria entender a palavra, ele queria ter entendimento da visão, e ele estava ali em oração, em jejum, por 3 semanas. No final, depois de 21 dias, o anjo do Senhor vem até Daniel e fala com ele, e diz assim: eis que a mão de alguém me tocou, Daniel capítulo 10, versículo 10, eis que a mão de alguém me tocou e me ajudou a ficar de joelhos, apoiado nas palmas das mãos, e me disse: Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que vou lhe dizer. Fique em pé, porque fui enviado para falar com você. Enquanto ele falava comigo, eu me pus em pé, tremendo. Então ele me disse: não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus. Foi por causa dessas palavras que eu vim. Agora, versículo 13, abre o entendimento para mim e para você. Mas o príncipe do reino da Pérsia, agora veja, é um anjo que está falando aqui. Então, essa referência do príncipe do reino da Pérsia não se trata de um homem físico, se trata de um ser espiritual que influenciava o reino da Pérsia. Principado maligno que influenciava aquele reino.
nas suas decisões, nas suas leis, nos seus decretos. Então, o anjo que veio a Daniel traz esse entendimento que acima do reino natural, nós temos um reino espiritual. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém, Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então veja, ele está retratando uma realidade espiritual que acontece acima dos reinos naturais aqui da terra. Então Satanás, eu quis ler esse texto para que você tivesse essa percepção de que existem os governos humanos naturais. Nós podemos ver, nós ouvimos no noticiário, nós tomamos partido de A, de B, de C, mas acima dos governos humanos, existe uma influência maligna. Quando esses cargos, executivo, legislativo, judiciário, são ocupados por pessoas cujas suas mentes não são governadas pelo Espírito Santo. Então eles se rendem à influência do príncipe deste mundo, criando leis, decretos. Aí nós entendemos toda essa função de toda essa operação de corrupção que nós temos. Por quê? Porque é um reino das trevas que influencia os acontecimentos do natural. Agora, vamos lá em 1 Timóteo. Você veio nessa noite para ser ensinado, amém? Ok. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. 1 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 1 diz assim: antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todas as pessoas. Versículo 2. Orem em favor dos reis. Porque era o sistema de governo daquele tempo. Nós não vivemos mais no período imperial, nós vivemos na república, então nós somos governados por um presidente. Então nós poderíamos colocar aqui: orem em favor dos presidentes, de todos os que exercem o quê? Me ajudem. Orar em favor dos reis e de todos que exercem o quê? Autoridade. Então, existem muitas esferas de autoridade. A do presidente, STF, governador, prefeitos, senadores, deputados, são autoridades. Como é que nós podemos restringir a influência do diabo, dos demônios, sobre as nossas autoridades? Oração. Então, uma igreja, ouça isso, vocês precisam pegar isso por revelação hoje aqui. Uma igreja forte precisa orar fortemente pelas autoridades da sua nação. Vamos, pegue.
Versículo 2. Ora em favor dos reis. Vamos ler juntos o versículo 2? Vocês podem me ajudar? 1, 2, 3 e já. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade. Agora veja, ele vai dizer por que nós temos que orar. Vamos, 2, 3 e já. Para que vivamos a vida. Só até aqui. Orar pelas nossas autoridades vai nos dar uma vida o quê? Nós vamos pegar isso aqui de novo. Orar pelas nossas autoridades vai gerar o quê? Uma vida o quê? Eu acho que o Brasil está precisando de uma vida um pouco mais mansa, um pouco mais tranquila. Só mansa e tranquila? Aí ele vai tratar de 2 valores. Você já percebeu os ataques do diabo nos valores da nossa sociedade? Ele cita 2 valores que são os 2 valores que mais têm faltado nos nossos dias. Piedade. O que é o contrário de piedade? É impiedade. E respeito. Então Satanás, ele procura influenciar as áreas. Eu quero que você pegue isso. Satanás, ele procura influenciar as áreas de formação do pensamento de uma sociedade. A influência dos demônios, a influência das trevas, ela se expande numa sociedade por aqueles pilares que formam um pensamento da sociedade. Eu gostaria que você anotasse agora, porque eu vou citar para você quais são os pilares que formam o pensamento de uma sociedade. Pilar número 1, a religião. Formador de opinião. Número 2, as artes e o entretenimento. Artes e entretenimento são instrumentos para formar opinião, formar comportamento. Número 3, família. Família é um pilar de formação de pensamento. Nossos pensamentos, nossas opiniões, nossos gostos, nossas características, nossas personalidades, nossos valores são formados no âmbito da família. 4º pilar, mídia e comunicações. Formam a opinião, o pensamento. 5º, o governo e política. Então, tem sido também um dos pilares da formação do pensamento. 6º, ciência e educação. Irmão Reagan teve, dentro das suas visões, aonde Jesus apareceu para ele, uma dessas visões, Jesus apareceu para ele, estava ensinando para ele a respeito dos demônios, como os demônios agem aqui na terra. E Jesus falou para o irmão Reagan a respeito dos 3 lugares no planeta Terra onde mais tem demônios: hospitais, presídios e universidades. E todo esse pensamento na nossa sociedade, esse pensamento marxista, onde há um ataque contra a família, porque o plano, ouça, o plano é destruir todos os pilares
do pensamento judaico-cristão que formou a sociedade ocidental. A sociedade ocidental, ela é formada em cima dos pilares judaicos cristãos. De família, de sexualidade. Então você vai estudando a história, você vai vendo, por exemplo, a revolução sexual. Há quem diga que na revolução sexual a sociedade ocidental saiu do armário. Porque houve uma abertura para todo tipo de comportamento sexual que não fosse homem, mulher no casamento. Foi a partir dali que houve essa ruptura. E teve o movimento hippie. Bandas famosas surgiram dentro desse contexto. Os Beatles, John Lennon, estão tudo inserido. E outros famosos. Então eu estou tentando mostrar para você como que as artes, o entretenimento e esses conceitos caminham juntos. E o sétimo pilar, economia e negócios. Então, vocês estão comigo aqui, gente? O diabo, ele já vem, isso não é o que ele começou hoje, não começou ontem, é algo que já vem paulatinamente se estendendo sobre a sociedade, a influência do inimigo nesses 7 campos. Mas nós precisamos colocar algo aqui. A igreja tem autoridade. Diga isso, a igreja tem autoridade. De novo, diga, a igreja tem autoridade. Então, a igreja, através do ensino da palavra, com a unção do Espírito, tem a função de formar seu pensamento, para que o inimigo não use esses pensamentos malignos para acabar com a sua vida. É renovação da mente. Agora, como que a igreja deve exercer essa autoridade? Nós sabemos que a igreja tem autoridade. Nós já sabemos como o diabo está agindo. Irmão, deixa eu lhe dizer algo. Logicamente que nós percebemos que houve um aceleramento satânico. Um aceleramento satânico das coisas de uns tempos para cá, e todo esse cenário que nós sabemos de pandemia. E logicamente que há um plano maligno por detrás de tudo isso. Porque o diabo é o príncipe, ele é o governador do sistema deste mundo. O sistema deste mundo é governado pelo diabo. Agora, o sistema do corpo de Cristo é governado pelas chaves do reino dos céus. Nós não operamos em parceria com o sistema do mundo. Nós operamos pela fé na palavra e no poder do Espírito. Então, nós sabemos pela palavra que nós estamos vivendo hoje é o que a Bíblia chama de princípio das dores. Jesus já falou que essas coisas iam acontecer. Mas, em meio a todas estas coisas, eu, você, nós somos mais que vencedores. Porque em meio a todas essas coisas, o diabo não tem conseguido impedir, paralisar você, sua vida, sua saúde, sua família, seus negócios. Você é próspero, está prosperando agora, vai continuar prosperando ainda mais.
Se você crê nisso, diga glória! Aleluia. Uma igreja forte não pode ser paralisada pelo inferno. Agora, como que nós vamos exercer essa autoridade? Eu queria que você fosse comigo em Tiago, capítulo 5. Versículo 16, Tiago, capítulo 5. O versículo 16. Eu vou ler o versículo 16, mas a parte que eu quero mesmo é a parte final, a frase final. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, orem um pelos outros para que vocês sejam curados. E a parte final diz assim: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Agora eu quero ler essa mesma parte em outras versões para vocês. Ouça isso. Na versão NVT, diz assim: a oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Diga, repita assim, diga: a oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Mais uma vez, um pouco mais de força. A oração de um justo tem um grande poder e produz grandes resultados. Meu irmão, a sua oração tem grande poder. A sua oração produz grandes resultados. Nós temos o poder. Diga, nós temos o poder. O mundo luta pelo poder, mas nós temos o verdadeiro poder. A oração de um justo tem grande poder. Diga assim: a minha oração tem um grande poder. Assim, a oração que essa igreja faz tem um grande poder. Olha aí para umas 3 pessoas e fala assim: a sua oração tem um grande poder. Fala assim para essa pessoa: a sua oração produz grandes resultados. Agora, se alguém aqui crê no que acabou de falar, será que vocês podem, de alguma forma, glorificar, se expressar? Porque o diabo tem que saber que ele não tem a vantagem dessa parada, meu irmão. Eu lembro do dia em que foi um jogo do Brasil. O Brasil estava fazendo uma campanha ruim. Um dia lá o Neymar jogou, fez gol, aí ele bateu assim. Lembram disso? Ele falando: eu estou aqui. Irmão, a gente tem que bater assim na frente do diabo e falar assim para o diabo: a igreja está aqui, a igreja está aqui, a igreja está aqui. A gente tem vantagem do resultado. Por quê? Porque a oração do justo, a oração da igreja tem grande poder. Esse mesmo texto, na versão LLT, diz assim: largamente, olha só que interessante, largamente prevalece a intensa e eficaz súplica de um justo. Largamente. Quando um justo prevalece, não é por pouca diferença, é uma diferença larga.
Nós estamos tão à frente do diabo que ele não consegue nos ver lá na frente. Nós estamos numa posição de vantagem sobre ele. Porque, segundo a Bíblia, em Efésios 2, capítulo 2, versículo 6, diz que nós estamos assentados com Cristo à direita de Deus. Nós estamos acima de principados, potestades. Nós não somos qualquer coisa. Nós somos o corpo de Cristo. Ele é o cabeça. Nós somos o corpo. Ei, o corpo não vive sem a cabeça, mas a cabeça também não vive sem o corpo. E Efésios diz que nós somos a plenitude de Cristo. Largamente prevalece. Na Bíblia amplificada, esse mesmo texto diz assim: a oração honesta, sincera, contínua, ouça isso. A oração honesta, sincera, contínua, de um justo, tem tremendo poder disponível, poder dinâmico em sua operação. Diga assim: a minha oração, honesta, sincera, contínua, alinhada com a palavra, tem tremendo poder, disponível. Então, você tem que entender algo. Quando você ora, você está orando para que a situação seja resolvida. Porque é na oração que a igreja exerce autoridade. Diga, é na oração que a igreja exerce autoridade. Então, entenda, igreja, nós precisamos responder mais à necessidade de orar. Por isso que Deus nos guiou. Estamos pedindo uma direção a Deus, como vamos fazer, executar essa direção a respeito da oração da madrugada, uma vez por mês. Segunda a sexta, nós nos reunindo aqui, 1 hora, para orar. Por quê? Porque através da oração nós vamos prevalecer largamente. Não vai sobrar, ouça isso, pegue pelo Espírito, não vai sobrar espaço para a derrota. Porque a vitória vai ser larga. Meu irmão, se prepare para Deus alargar a sua vitória. A Deus alargar a sua prosperidade nesse tempo. Diga bem forte: eu creio que Deus está alargando, estendendo a minha prosperidade nesse tempo. Agora nós precisamos aprender um pouco mais com Jesus a respeito do exercício dessa autoridade. Eu quero que você vá lá comigo em Mateus capítulo 4. Porque nós precisamos. Como é que a igreja aumenta a sua influência? Mateus capítulo 4, nós vamos ler versículo 23. Mateus 4, 23. Jesus percorria toda a Galileia. Agora veja, fazendo o quê? Ensinando. Diga, ensinando. Você percebe que Jesus primeiramente, ele se dedicava ao ensino.
Eu creio que a vontade de Deus para Ebenezer é que ela seja uma igreja que sua primeira característica seja o ensino da palavra. Vou repetir isso. A primeira, a referência como você deve falar de sua igreja. Quando você falar da igreja Batista Ebenezer, quando você falar dessa igreja, diga assim: minha igreja é uma igreja de ensino da palavra. Diga forte: minha igreja é uma igreja de ensino da palavra. De novo, minha igreja tem como alta prioridade ensinar a palavra. Agora você entende que nós estamos imitando Jesus fazendo isso? Então, Jesus percorria toda a Galileia ensinando nas sinagogas. Depois, pregando o evangelho do reino. E depois, curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. Diga assim: ensinando, pregando, curando. Então, como é que Jesus nos ensinou o corpo a agir aqui na terra? Um pouco mais forte. Mateus capítulo 9. Aleluia, o Espírito Santo está ensinando aqui. Está uma unção gostosa para a gente receber a palavra aqui, viu, irmãos? Mateus 9, 35. Mateus 9, 35, diz assim: Jesus percorria todas as cidades e aldeias, fazendo o quê? Primeiro, vai. Qual era o primeiro? Vamos lá. Qual era o primeiro ministério de Jesus? Jesus percorria cidades e aldeias ensinando. Igreja, nós precisamos entender o ponto de vista de Deus, de que o ensino é uma prioridade no corpo de Cristo. Uma igreja local forte é uma igreja que vai priorizar o ensino da palavra. Eu quero ouvir um amém aqui. Então, você deve vir em todos os cultos da Ebenezer sabendo que vai ter ensino. E a maior parte do nosso tempo é para o ensino. Não é para aviso, não é para o louvor. Não estou dizendo com isso que eles não sejam importantes, mas não é a prioridade do nosso tempo. A prioridade do nosso tempo é que você seja ensinado com a palavra, para que você seja fortalecido, e quando você sair daqui, você esteja forte, você tenha fundamento, e quando vier um ataque do diabo, ele não consiga prevalecer contra você. Então, Jesus percorria todas as cidades, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Então veja que Jesus, ele operava debaixo dessas três funções: ensinar, pregar e curar. Ensinar, pregar e curar. Então a autoridade de Jesus, ouça, pegue isso. A autoridade de Jesus era exercida aqui na terra em cima desse tripé: ensino, pregação e cura. Diga: ensino,
pregação e cura. Jesus colocava a palavra em primeiro lugar. E a palavra libertava as pessoas dos domínios de Satanás. Irmão, nenhuma instituição na terra foi ungida por Deus para fazer essas três coisas. Só a igreja. Só a igreja carrega poder e autoridade para ensinar, pregar e curar. Por isso, a Ebenezer, além do ensino, nós também enfatizamos o poder de Deus. Cura divina. Nesses 6 anos, muitas pessoas foram curadas em nosso meio. E vão continuar sendo curadas. E não só vão ser curadas nos cultos, tem que ser curado pela sua vida no dia a dia, lá fora. Porque o poder que está no culto, está na tua vida, está no teu trabalho, está na tua casa, está na tua viança. O poder de Deus está em todo lugar. É só você usar a sua fé e o poder de Deus vai se manifestar ali. O ensino, ouça, o ensino e a pregação do Evangelho, o ensino e a pregação do Evangelho é o que Deus usa para destruir as fortalezas na vida das pessoas. A maior ajuda que eu, como seu pastor, posso te dar, não é no gabinete. Vocês não deveriam ter uma alta expectativa em mim no gabinete. Porque não é a maior ajuda que você vai ter de mim lá. A maior ajuda que você deve ter do seu pastor é o seu pastor te ensinando a palavra de Deus. Para que você aprenda a ser guiado pelo Espírito, para que você aprenda a usar a sua fé, para que você aprenda a usar o nome de Jesus, para que você aprenda a usar a autoridade que Deus já te deu, para que você aprenda a caminhar com as suas pernas no reino do Senhor. É o ensino. Pare para pensar do tempo que você é desta igreja. Quanto ensino que você ouviu aqui nesses cultos e que mudou a sua vida? Por causa da unção. Agora, eu quero encerrar dizendo: Deus chamou a Igreja Batista Ebenezer, esse é o nosso chamado. Entenda, nós não somos melhores que ninguém e não somos piores também que ninguém, mas nós temos o nosso chamado. E eu não me comparo a ninguém. Eu simplesmente quero ser fiel e fazer o que Deus mandou eu fazer. Amém? Então você tem que entender o chamado da sua igreja. O chamado da sua igreja, o chamado da Igreja Batista Ebenezer está em ensinar a palavra da fé. Esse é o nosso chamado. Foi para isso que Deus nos colocou aqui. Para que as pessoas pudessem vir e serem ensinadas. Então, há 6 anos que nós estamos cumprindo como igreja esse chamado. Deus, diga comigo, Deus chamou a Igreja Batista Ebenezer para transformar a vida das pessoas através do ensino e da pregação da mensagem da fé. Essa é a nossa visão. Ensinar para vocês quem você é em Cristo, o que você tem em Cristo,
o que você pode fazer. Ensinar você sobre cura divina, para que você seja curado. Ensinar sobre você sobre prosperidade. Ensinar você sobre a autoridade do crente. Ensinar você como você pode usar o nome de Jesus, que você não é mais um pecador. Diga comigo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Deixa eu fechar aqui a mensagem. Romanos capítulo 10. A não ser que o Espírito Santo me inspire alguma coisa, mas eu acho que esse aqui é o último. Romanos 10. Para você ter a nítida impressão de que eu estou encerrando, fique em pé. Aí o pastor prega mais 30 minutos com vocês em pé. Vai ver só. Romanos 10, versículo 8. Vamos ler juntos. Vamos ler juntos. Bem forte. E depois nós vamos encerrar com Marcos 11, 23, que é o versículo que marca a visão dessa igreja. Vamos lá, 1, 2, 3 e já? Porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Marcos 11, 23, coloca para mim na versão corrigida, responsável pela criança número XX. Olha lá, atrás do filho lá. Marcos 11, 23. Põe na revista corrigida para mim, por gentileza, meninos. Tem aí. Obrigado. Esse texto é o texto que marca a visão da nossa igreja. Acredito que todo membro da Ebenezer tem que saber esse texto de cor. Vocês estão prontos? Vocês estão prontos? Vamos bem forte, 1, 2, 3 e já. Porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz forte, tudo o que disser lhe será feito. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Só levanta a mão se for verdade, por favor. Deixa projetado Marcos 11, 23 para mim, por gentileza. Quantos de vocês, em algum momento da sua vida, desde que você aprendeu essa verdade aqui nesta igreja, aplicou esse princípio de crer que se fará aquilo que diz, de tudo que disser será feito? Você creu, aprendeu, aplicou e funcionou em algum momento da sua vida? Levanta a mão. Levanta a mão, deixa eu ver. Aleluia. Então a palavra que você tem sido ensinado, está funcionando.